Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 22. Hoje eu estarei lendo na Nova Almeida Atualizada, uma nova tradução. Acredito que é a tradução mais recente em aperfeiçoamento aí a revista é atualizada e a NTLH. Não tá longe da água aí? Não tá longe? Problema não. Obrigado, Messias, muito obrigado. Salmo de número 22. Vamos ler alguns versículos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também à noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo. Entronizado entre os louvores de Israel, nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Vamos ao verso 24, 22, 24. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor. Na grande congregação cumprirei os meus votos. Na presença dos que o temem, os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, e ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pôde preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Santo Espírito, louvado seja o teu nome, assim como tu revelaste ao teu servo Davi acerca daquele que imporia, proclamaria o reino eterno. Ora vem, Santo Espírito, sobre a minha vida, usa-me para pregar esta palavra, revela-me os mistérios deste texto, meu Deus, assim como o Senhor revelou a Davi. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te clamo, Pai, te suplico. A tua palavra confirma que tu ouves a oração do aflito e do crente. Em nome do Senhor Jesus, espalhados nos 4 cantos da terra, que todos os teus filhos possam ter os seus clamores ouvidos, assim como o Senhor ouviu o clamor do Senhor Jesus Cristo e o ressuscitou dentre os mortos. Ressuscita áreas da nossa vida, nós que clamamos, áreas que já têm sido dadas como mortas. Ressuscita com o teu poder de ressuscitar mortos. Te suplicamos, Senhor Jesus, derrama sobre nós a unção, meu Deus, para proclamarmos este Evangelho, para testificarmos em nossos corações, com os nossos viveres, que somos testemunhas de Jesus. Ó Senhor Jesus Cristo, te clamamos, nos purifica, meu Deus,
nos santifica, nos guarda do mal, para que no momento, no âmago da tribulação, no maior crivo de provação, quando os touros de Bazã nos pressionarem, quando os leões vierem nos devorarem, nós não venhamos a envergonhar o teu nome, mas cumprir a missão, como o Senhor Jesus cumpriu a missão. E assim, neste momento, nós glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Uma falsa compreensão de salvação se dissemina pelo mundo, como já foi afirmado aqui em várias mensagens. O mundo, com as suas religiões, trazem várias concepções de Messias. E juntamente com as falsas concepções de Messias, surgem também falsos padrões de moralidade. Veja que o relativismo, o subjetivismo estão inseridos nessas religiões em âmbito mundial. Muitas pessoas, como maçonaria, maçônicos e alguns espíritas, procuram se justificar por meio de boas obras. Por mais que à luz das Sagradas Escrituras pratiquem algo que a palavra de Deus condena, vemos que algumas pessoas, como estas duas denominações que eu citei, procuram justificar-se por prática de boas obras e até fazem monumentos em homenagem a essas pessoas que fizeram grandes obras e grandes feitos. Uma coisa bem certa que a palavra de Deus nos afirma na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo afirma que ninguém será justificado pelas boas obras da lei. Ninguém será tornado justo para a salvação por meio de boas obras da lei. Então vemos que a salvação, como assim é nos revelado pela palavra de Deus, a salvação só existe em Jesus Cristo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Assim nos afirmou o apóstolo Pedro no primeiro sermão da igreja. Quem invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Vemos um complemento para a salvação que está em Jesus Cristo na afirmação de Tiago, o bispo de Jerusalém, que foi irmão carnal do Senhor Jesus Cristo. Ele fala que a fé sem obras é morta, indicando que há uma necessidade de se incrementar a fé que nós temos em Jesus Cristo, a prática de boas obras. Como diz o doutor Augusto Nicodemos, a fé de boas obras é o cristianismo em ação. Nós cremos em Jesus Cristo, esperamos a sua vinda em santificação, e enquanto ele ainda não veio, nós vamos praticando boas obras que resplandecem a glória de Cristo. Por isso que é muito importante, em tempo e em fora de tempo, na tristeza, na angústia, na alegria, não nos cansarmos de fazer o bem. E as boas obras que engrandecem o nosso testemunho, que engrandecem o testemunho da obra de Jesus Cristo Senhor em nosso viver. Salvação é algo complicado que já gerou vários textos e, como eu disse no início, várias reinterpretações da obra do Senhor Jesus Cristo estão aí disseminadas no mercado editorial. Vários livros já tornaram até Jesus Cristo empresário, já tornaram até o Jesus Cristo comunista, já tornaram Jesus Cristo aí de diversos âmbitos. Você encontra até em alguns espaços esotéricos a imagem de Jesus lá, porque cultuam-se deuses pagãos e tem lá um pedestal para todos os deuses. E aí sobra lá um espaço para uma imagem de Jesus. Isso é o que prega a nova ordem mundial, a nova ordem religiosa mundial. Todos, como eu disse, estão esperando o Messias, e eles fazem questão de mostrar que os Messias das outras religiões também podem salvar. Terrível, porque o Senhor Jesus Cristo, o único que ressuscitou dentre os mortos, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe salvação no Senhor Jesus Cristo e não em outros Messias. Somente o Senhor Jesus pode salvar. Algo interessante é que nas outras religiões não se exige sacrifício. Se exige sacrifício de outras criaturas e até sacrifício de seres humanos. Mas sacrifício onde o próprio Deus se faz sacrifício, somente o Senhor Jesus Cristo se sacrifica pela causa. O próprio Deus adquire natureza humana para oferecer um sacrifício para cobrir pecados.
Vemos que isso parte de um conselho soberano do Deus Altíssimo. A atividade, a ação expiadora, expiação vem da palavra kapar, kippur, que significa cobrir os pecados. Esta ação de expiar, de cobrir pecados, parte da parte de Deus, do conselho soberano de Deus, sendo de um Deus inacessível, um Deus que nós não podemos compreender a santidade. Como disse o apóstolo Paulo, o homem comum não consegue discernir nada das coisas de Deus. Até o próprio Paulo, que atingiu um alto escalão, não conseguia compreender as coisas de Deus. Nem o mesmo Davi aqui, ao qual é revelado acerca de um reino eterno, sabia discernir. Da dinastia dele haveria de vir um reino eterno que não teria fim. Davi também não compreendia, um homem comum não consegue compreender das coisas de Deus. Então vemos que o próprio Deus, no seu conselho, assim estipula: alguém perfeito tem que pagar o preço da expiação pelos pecados da humanidade. O primeiro Adão, como diz Romanos capítulo 5, pecou. Em efeito, dominou toda a humanidade que é descendente dele, também pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como o homem se salvar. É por isso que vemos que, não encontrando nenhum santo, nenhum justo sequer, o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vem cumprir essa missão. E o nosso Deus, ele deixou bem claro, tão logo o homem pecou, tão logo Adão e Eva pecaram, Deus já deixou ali profetizado que o filho da mulher o filho do homem haveria de estar pisando a cabeça da serpente e reparando aquilo que ela conflagrou sobre toda a humanidade. Especificamente aqui no Salmo 22 nós vemos Davi, diante das suas aflições, diante dos seus clamores, diante de um momento de devocional na sua aflição, Deus lhe revelar quem será aquele que vai pagar o preço da expiação. E é interessante que essas profecias, os versos de profecia que estão aqui neste texto, estão entrelaçados com outras revelações que vieram ao longo da história, em Isaías 49, e em outras revelações, Isaías 53, e cumprindo-se na semana da Páscoa, que nós estamos trabalhando esse mês, lembrando-se do sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo, o único sacrifício que cobre os nossos pecados. Veja esta revelação: Deus meu, por que me desamparaste? Vemos que no momento da cruz, o Senhor Jesus Cristo já tinha derramado quase todo o seu sangue, estava ali naquele momento doloroso da cruz, onde lhe foram imputados os pecados da humanidade, densas trevas, pois ali vemos desde o momento da crucificação até a 9ª hora, houve densas trevas, trevas que poderiam ser palpadas. O Senhor Jesus Cristo ali teve que, no momento difícil da sua vida, ele que sempre como Deus esteve em harmonia com o seu Pai, por um instante Deus virou o rosto para ele, pois a maldição estava sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos substitui naquele momento na cruz do Calvário. Todos os pecados que praticamos, todos os pecados que haveremos de praticar, estavam imputados sobre o Senhor Jesus Cristo. Não somente as transgressões da lei moral de Deus, mas também a imputação das doenças, das enfermidades físicas e emocionais sobre a carne de Cristo. Que momento doloroso estar afastado do Pai num momento tão terrível. Não que o Pai o abandonou por completo, mas naquele momento Deus não poderia ter com ele a comunhão que sempre teve ao longo de toda a eternidade. Eli, Eli, lama sabachthani. Aqui no hebraico se encontra essa frase. O Senhor Jesus Cristo fez questão de dar cumprimento àquilo que foi revelado a Davi em 1000 a.C., no Salmo 22. Essa frase foi reproduzida pelo Senhor Jesus Cristo quando ele estava no momento trágico da sua crucificação. Isso se encontra lá em Mateus 27, 45, 46. Porque se acham longe de mim a salvação e as palavras de meu gemido?
Deus meu, clamo de dia e não respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Note que em meio à pessoalidade daquilo que Davi estava passando, Deus lhe traz a revelação. É interessante que nos momentos de intimidade, nos momentos de aflição, quando nós vemos ninguém para nos ajudar, ninguém para nos dar auxílio, nós somos, muitas vezes, são aqueles cristãos que são os primeiros a chegarem na porta da igreja em época de campanha, né? Chega um momento difícil, chega o momento da tribulação, onde todos o abandonam, são os primeiros, esses a irem para a igreja para fazer campanha e se aproximarem de Deus. Davi, em meio às aflições, às tribulações, às angústias, às dores, às traições, e até mesmo por consequência de remorso e arrependimento dos seus pecados, o que ele fazia? Ia para a casa do Senhor. Nos dias de hoje é algo terrível, porque as pessoas pecam, as pessoas, às vezes, por um olhar cruzado, por terem cometido algum pecado, não aguentam enfrentar os seus problemas de frente, se afastam da casa do Senhor, se afastam da presença do Senhor. Um exemplo bem dado foi o de Adão, que cometeu o pecado. Ele tinha o privilégio de, na virada do dia, às 18 horas, nosso Deus se manifestava ali, a presença de Deus andava com ele, ao lado dele ali no jardim. Mas naquele dia, não que o nosso Deus foi pego de surpresa, pois ele sabe todas as coisas, mas nós vemos que Adão, pulou para o meio do mato e se escondeu da presença de Deus. Está cheio de crente que nos problemas, nas dificuldades, em seus pecados, se afastam da presença de Deus. Por que se afastam da presença de Deus? Porque até hoje não entenderam esse sacrifício que Davi está revelando aqui. O pecado nos afasta de Deus, mas a obra expiatória do sacrificial do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário nos aproxima de Deus. O Senhor morre de braços abertos para expressar para o mundo inteiro. Ele é crucificado de braços abertos para expressar para o mundo inteiro: o meu sacrifício é Deus abrindo os braços para receber a cada pecador penitente, a cada pecador arrependido, que o meu Deus se deixa achar. Não é à toa que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo divide a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Isso não foi em vão, é determinação do Deus soberano, em sua ação na história, em dividir a história. Eu estou esperando a humanidade se arrepender. Para aqueles que perderam a esperança, eu sou a ressurreição e a vida. Destrua esse templo e o meu Pai vai me buscar lá no Hades, no paraíso, ao terceiro dia. E se cumpriu a palavra, Deus não abandona. Temos que entender que Deus tem um propósito até mesmo no sofrimento. Existem coisas terríveis que têm que ser expurgadas da nossa vida, têm que ser limpas, purificadas, e muitas vezes na nossa vida é por meio da dor. Você tem que sofrer a consequência do seu pecado para parar de fumar. Você tem que sofrer a consequência no teu pulmão lá. Você tem que sofrer a consequência da cirrose para largar a bebida. Você tem que sofrer muitas vezes com uma DST para poder abandonar certas práticas, certos pecados. Somente na dor e no sofrimento ocorre muitas vezes a conscientização. Porque Deus manda, envia mensageiros, envia evangelistas para levarem essa palavra de salvação, e a pessoa despreza a Bíblia, despreza o sacrifício, pisa no sangue. Eu conheço um pastor que era da quadrangular e virou mago, virou bruxo, abandonou o sacrifício, pisou no sangue, trocou o verdadeiro Deus pelo Deus da magia, do ocultismo, de clubes herméticos, virou mago. Tem de tudo nessa história, a gente vai ver muita coisa ainda, né? Não quero nem falar da frustração da expectativa do STF essa semana, mas glória a Deus, né? Deus tira as máscaras e mostra e frustra o povo de Deus, para que o povo de Deus só confie em um juiz, no Senhor Jesus Cristo. Veja no verso 3, ele traz a lembrança: contudo tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Deus chamou Abraão,
Deus chamou Isaac, Deus chamou a Jacó. Mais adiante, mais no passado, lá atrás, Deus chama Noé. E o incumbe de construir uma arca para a salvação, visto que o Deus Altíssimo haveria de enviar um juízo de águas terríveis e destruidoras sobre a face da terra. Imagine a luta para se construir a arca. Imagine a luta de Abraão abrindo mão das regalias lá em Ur dos Caldeus para cumprir a missão. Imagine Jacó, Isaac, Jacó, todos esses homens também comissionados para viver num mundo em rebelião, onde o paganismo aflorava, crescia a cada dia, atrocidades, famílias totalmente desconfiguradas, práticas esotéricas. Imagine quando Abraão chega ali perto do carvalho e vê lá rituais sendo praticados, sacrifícios humanos sendo praticados. E aí Abraão fica até chocado. Mas Senhor, essa é a terra que o Senhor quer me dar? O Senhor é um Deus santo, o Senhor não se conforma com o pecado. Essa terra que o Senhor quer dar, é essa terra que eu vou santificar, viu, Abraão? Eu vou eliminar todos esses pagãos daqui em juízo e vou te dar a terra. Não se contamine com eles, né? Então imagine as situações desses homens que foram chamados, comissionados. Se não fosse pelo poder de Deus, eles não conseguiriam. Vemos a ação do poder de Deus na vida deles, nos capacitando ao ponto da história deles estar registrada nas Escrituras. Deus os encheu de poder para cumprir a missão de Deus. Você imagine que lá no Antigo Testamento havia necessidade do Espírito Santo vir e realizar o propósito de Deus sobre a vida de Noé, Abraão, Isaac, Jacó e nos heróis da fé. Imagine nos dias de hoje. Veja que os apóstolos não aguentaram a pressão, mataram o nosso mestre. Nosso mestre andava sobre as águas, acalmava a tempestade, ressuscitou mortos. E agora ele morreu. Tanto poder para realizar tantos sinais, ele morreu. E agora o que a gente faz? Estamos perdidos. Com certeza vão nos perseguir, vamos viver foragidos. Retratos nossos vão ser espalhados por toda Jerusalém, procurados vivo ou morto. Uma pequena conjectura satírica, né? Procurados vivo ou morto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O mesmo poder que amparou o Senhor Jesus Cristo na morte, o fazendo ressuscitar dentre os mortos, está sobre a vida do cristão, para que ele possa cumprir a missão. Até rimou. Decore: o Espírito do Deus Altíssimo tem selado os filhos de Deus para um destino que é a salvação eterna. Veja, o Senhor está no meio dos louvores do povo de Israel, daqueles que se lembram dos grandes feitos. O salmista tem aqui, faz questão de mostrar que ele está no meio do louvor. Minha esposa canta bastante, sabe? E ela fica cantando, às vezes eu estou lá assistindo um comentário, eu falo para ela cantar um pouquinho mais baixo, está atrapalhando minha aula. Mas ela está lá cantando, né? E eu vejo que os cânticos que ela canta, assim como o povo de Israel, enfatizam os feitos do Senhor no cântico. E isso tem um efeito didático para aperfeiçoar o aprendizado, por meio do cântico se lembrar dos feitos do Senhor. O salmista está em angústia, mas ele lembra: todavia quero trazer à memória o que me traz a esperança. O Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, que derrotou todos os demônios no Egito, que abriu o mar de juncos, que caminhou com o povo no deserto, fez água brotar da rocha, não queimou com o calor assolador do deserto, que a nuvem os protegia. Foi o Deus que deu vitória para Davi contra um gigante que tem quase o triplo do tamanho de Davi, o dobro do tamanho de Davi. Olha que coisa maravilhosa. É isso que o salmista quer trazer à lembrança. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti, não foram envergonhados. Não pense assim: então por que muito cristão morreu torturado? Pergunta se os cristãos que morreram torturados estão no inferno. Estão salvos, morreram e agora descansam no Senhor, glorificando ao Senhor, já estão no descanso do Senhor. Crente não morre, crente descansa na glória do Senhor Jesus. Veja que ele fala: mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam
de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Veja Isaías 49, 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam, os reis o verão, e se levantarão os príncipes diante de ti, se inclinarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Viu como Isaías mais adiante vai ter uma revelação que se coaduna com aquilo que Davi revelou? Aqui Davi está revelando o desprezo que o Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus Cristo foi capturado no Getsemane e foi injustiçado diante de Anás e Caifás, foi injustiçado diante de Pilatos, que se absteve de absolver um justo, abriu mão de glorificar, de exaltar o nome dele ali, mas abriu mão, se absteve, condenando um justo, diante da casta de invejosos, conspiradores, que crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos que o salmista está revelando, mas de certa forma, no final do versículo de Isaías 49, 7, já revela a glória e o reino que há de ser estabelecido. Pois todos esses que conspiraram, todos esses que zombaram, todos esses que se absteram para não perderem suas posições diante do terrível juízo, diante da terrível conspiração que fizeram contra o Senhor Jesus Cristo, todos eles comparecerão diante do tribunal de Cristo para prestar contas do que fizeram, para prestar conta de todo o juízo errado, de todo o desprezo. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo tem suas funções, em suas prerrogativas sacerdotais e eternas. Ele disse: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Até os dias de hoje ainda não entenderam, como eu disse no início desta mensagem. Muita gente ainda não entendeu, como aqueles conspiradores, quem é o Senhor Jesus Cristo. Veja que Davi, de certa forma, se humilha diante da presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo nunca foi um verme. O Senhor Jesus Cristo nunca teve pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele não efetuaria um sacrifício perfeito. Mas o salmista reconhece que ele é um verme. E muitas vezes nós temos que reconhecer que somos um verme. Veja quantas pessoas, na sua presunção, não admitem os erros, não admitem os seus fracassos. E quando falham, tentam incutir e tentam, de certa forma, incrementar os seus erros na vida das pessoas que estão ao seu redor. Eles não querem levar a culpa sozinho, não querem encabeçar o erro, que levaram tropas, que levaram pessoas, a população inteira à destruição. Eles não querem assumir seus erros, mas querem colocar a culpa em outras pessoas, para depois ser esquecido nos anais da história. Está tudo registrado, mas é assim, né? Eles fazem questão de jogar para a história, né? Aí a história pode ser reinterpretada, como alguns historiadores fazem, né? Reinterpretam, reescrevem a história, reescrevem suas mentiras. Mas aquele que está vendo tudo, que é onisciente, que está vendo todas as ações e implicações dos fatos, está lá registrando no livro da vida. E do livro da vida ninguém vai escapar. O juiz é onisciente. Davi se humilha. Davi aqui reconhece os seus erros. Ele fala: eu sou um verme. Quando somos maltratados, quando estamos coagidos, quando estamos submersos em nossos problemas, e é aí que nós vemos que não temos competência, não temos capacidade em nós mesmos para sair do problema. É aí que ele recorre ao Senhor. É aí que ele se humilha diante do Senhor. Em outras palavras, na simplicidade, Pedro ensina uma oração constante em nossa vida: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e ao seu devido tempo ele vos exaltará. Veja como tem o tempo, né? O tempo de reconhecermos nossos pecados, nos humilharmos diante da potente mão de Deus, porque Deus tem o tempo certo de vindicar os seus servos, de vindicar o justo, daquele que sofreu injustiça. Não pense que Deus está fazendo vista grossa. Não, Deus está vendo tudo, está registrando. Engrenagens no tempo e com pessoas estão sendo movimentadas, e no devido tempo a justiça do Altíssimo vai ser desferida sobre a terra. Ai daqueles que não estiverem alinhados com a vontade de Deus.
Veja no verso 9: contudo tu és o que me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Existem algumas ex-abortex, né, que afirmam, né, que é um direito de eliminar pequeninos do ventre da mãe, da mesma forma como se vai no banheiro e evacua, né, as necessidades fisiológicas, ou assim como se corta uma unha, né, e se joga fora a unha, algumas pessoas querem fazer isso com crianças nascituras, né, com embriões, algo terrível, né, coisa terrível. Veja aqui que o salmista reconhece que ele nasceu para um propósito de Deus. E Deus, o Altíssimo, Onisciente, Onipresente, o reconheceu lá no ventre de sua mãe, na mãe de Jessé, na esposa de Jessé, mãe de Davi. Ao mesmo tempo também que o Senhor Jesus Cristo, assim nasceu do ventre de Maria, para que ocorresse a sua encarnação e ao mesmo tempo ele adquirisse natureza humana, pois havia uma profecia que o Senhor Jesus Cristo nasceria do ventre de mulher. O Espírito Santo fecundou milagrosamente o óvulo de Maria e nasceu alguém perfeitamente Deus eterno e com natureza humana, que sente dor, fome, sede, cansaço. Veja que ele fala que Deus o reconhece desde o ventre da sua mãe. Bem assim o nosso Deus. Ele tem um plano para a nossa vida, ele tem um projeto na nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para todos os seres humanos. Mas os homens, por seu livre-arbítrio, podem escolher em reconhecer que Deus tem um propósito ou desprezar o propósito de Deus. Para que o propósito de Deus possa se cumprir, é uma necessidade de abstermos de nós mesmos. A cada dia negarmos a nós mesmos, tomar a cruz e seguir, ser pautados pela palavra de Deus. Há uma necessidade de todos aqueles que reconhecem o propósito de Deus se submeter à vontade de Deus. Mas quando se não respeita a vontade de Deus, né, a pessoa vai fazer o que bem lhe entender, o que der na teia. A sua consciência, o seu egoísmo, a sua egolatria ao seu Deus. O que minha consciência tem vontade de fazer, que se faça. Você sabe onde é que está esse versículo? Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei? Em outras palavras, está lá na Bíblia de Satã. Então quando você gosta de fazer tudo aquilo que te der na telha, tudo aquilo que você tem vontade de fazer, é um dos versículos da Bíblia de Satã. Então você não precisa praticar satanismo, você não precisa cultuar os demônios, basta você viver a sua vida segundo a carne, não reconhecer que Deus conhece você desde o nascimento, desde a concepção. Veja no verso 11: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Veja que o salmista assim relaciona, em figura de linguagem, os fortes touros de Bazã. Eram animais que suportavam muita carga e que demonstravam muita força. Veja que ele correlaciona não só os touros de Bazã,